Você já foi tratada como invisível dentro da própria casa? Já chorou escondida, pedindo apenas um abraço, enquanto todos pareciam ignorar sua existência? Se a sua resposta for sim, talvez entenda um pouco do que eu vivi. Meu nome não importa tanto quanto a dor que carrego em minhas memórias. Desde muito cedo, aprendi o significado de solidão e rejeição. Eu tinha apenas 6 anos quando a vida me arrancou a primeira e mais importante presença: minha mãe. Naquela época, eu ainda acreditava que meu pai me protegeria de tudo. Mas o que veio depois não foi proteção. Foi o início de um pesadelo. Com a chegada da minha madrasta, descobri o que era sentir-se estranha dentro do próprio lar. A cada olhar frio, a cada bronca injusta, a cada silêncio forçado, fui entendendo que ali não havia espaço para mim. Enquanto meu coração de criança só pedia carinho, recebi castigos por coisas pequenas, palavras duras e portas fechadas. Eu chorava no canto do meu quarto, abraçando a mim mesma, como se pudesse preencher o vazio que ninguém queria curar. Sei que minha história não é única. Muitas meninas já sentiram o peso da indiferença, já desejaram desaparecer para não incomodar. Mas eu aprendi, de uma forma dolorosa, que até as feridas mais profundas podem se transformar em asas. E é por isso que hoje estou aqui para contar tudo. Quero dividir minha trajetória com você, desde os dias mais escuros até a virada inesperada que o destino me reservou. Fique comigo até o final e veja como a vida, com toda sua crueldade e também justiça, deu a volta que ninguém esperava. Eu tinha apenas 6 anos quando minha vida mudou para sempre. Ainda me lembro do cheiro do café que minha mãe fazia de manhã, da forma como ela penteava meu cabelo com paciência, mesmo quando eu reclamava, e do jeito como sua voz me embalava quando eu não conseguia dormir. Era como se o mundo inteiro estivesse dentro dos braços dela. Mas esse mundo me foi arrancado de repente. Minha mãe adoeceu rápido. Eu era pequena demais para entender o que significava aquela cama, aquelas visitas silenciosas de vizinhas e os olhares tristes de meu pai. Só sei que, num dia frio, ela fechou os olhos, e nunca mais os abriu. Aquele foi o primeiro dia em que senti o verdadeiro vazio. O vazio de não ter mais a única pessoa que me fazia sentir amada de verdade. Nos dias seguintes, minha casa parecia estranha. Meu pai chorava às escondidas, e eu tentava chamá-lo, mas ele se afastava. Eu só queria colo. Só queria alguém que dissesse que tudo ficaria bem. Mas ninguém disse. E, pouco a pouco, meu pai deixou o luto de lado para começar outra fase da vida. Uma fase que me excluiria de vez. Foi quando ela chegou. A mulher que passaria a ocupar o lugar de madrasta. A princípio, eu tentei me aproximar. Era uma criança carente, com fome de carinho, esperando que talvez ela pudesse me acolher. Mas logo descobri que, em vez de amor, ela trouxe frieza. Seus olhos nunca me olharam com ternura. Sua voz, sempre ríspida, parecia carregar uma irritação constante pela minha simples presença. As primeiras punições vieram rápido. Derrubar um copo de leite virava motivo para ficar de castigo sem jantar. Esquecer de arrumar a cama se transformava em gritos e humilhações. E, se eu chorava, ela dizia que eram lágrimas de crocodilo. Eu não entendia por que merecia tanta dureza. Eu só queria brincar, estudar, ser tratada como filha. Mas, para ela, eu era apenas um peso. Meu pai, ele via tudo, mas nunca intervinha. Talvez por medo, talvez por comodidade, talvez por amor cego à nova esposa. O fato é que, dia após dia, eu ia perdendo meu porto seguro. Ele já não me defendia. Ele já não me via. Aos poucos, fui deixando de chamá-lo em busca de ajuda. A sensação era de que eu estava sozinha no mundo, embora cercada de pessoas. As humilhações se tornaram parte da minha rotina. Se eu recebia uma nota boa na escola, ninguém comemorava. Se eu ficava doente, diziam que era frescura. Eu aprendi a engolir o choro, a esconder a dor, a me abraçar sozinha nos cantos escuros do quarto. A cada noite, pedia em silêncio que minha mãe voltasse, como se fosse possível. Foi nessa época que compreendi, ainda criança, que a vida não é justa. Que nem sempre quem mais precisa de amor é quem o recebe. Eu me sentia como um fantasma dentro da própria casa. Presente, mas ignorada. Viva, mas invisível. E assim a minha infância foi se quebrando, pedaço por pedaço, até sobrar apenas uma menina pequena demais para tanta dor,
mas forte o suficiente para continuar respirando. Eu não sabia ainda, mas cada ferida que me era aberta se transformaria, um dia, em cicatriz de resistência. O tempo passou, e a presença da minha madrasta foi se tornando mais sufocante a cada dia. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir: o nascimento do meu meio-irmão. Lembro-me do dia em que ele nasceu. A casa se encheu de festa, presentes, visitas, abraços e sorrisos. Eu, com meus poucos anos, observei tudo de longe, tentando me alegrar também. Afinal, era um bebê, e eu não tinha culpa de nada. Mas logo percebi que, com a chegada dele, eu me tornara ainda mais invisível. Meu pai, que já havia se distanciado de mim, passou a dedicar todo o seu tempo e carinho ao novo filho. Ele sorria, brincava, carregava o bebê nos braços com um brilho nos olhos que eu nunca mais veria voltado para mim. As poucas vezes em que tentei me aproximar para ajudar, minha madrasta me afastava com um olhar de desconfiança, como se eu não tivesse direito de estar ali. Foi nesse momento que comecei a entender, ainda mais profundamente, o peso da rejeição. Enquanto meu irmão tinha as melhores roupas, o melhor alimento e toda a atenção do mundo, eu recebia restos, quando recebia. Muitas vezes, minha refeição se resumia a pedaços de pão amanhecido ou a comida fria que sobrava da mesa. Minhas roupas eram sempre as mesmas, gastas, muitas vezes com remendos que denunciavam minha condição. Na escola, essa desigualdade se tornava ainda mais cruel. Meus colegas notavam meu uniforme desbotado, minhas canetas emprestadas, meus sapatos rasgados. "Olha a menina do sapato furado", riam em coro, como se fosse engraçado ver alguém exposto daquela forma. Eu tentava encolher, desejando ser invisível de verdade. O caminho de volta para casa era sempre acompanhado de lágrimas silenciosas, que eu guardava até me trancar no quarto. Ali, entre quatro paredes, eu chorava até adormecer. O choro não era apenas pela fome ou pelas roupas velhas, mas pela ausência de amor. Eu desejava, mais do que qualquer coisa, ser abraçada. Queria que alguém me dissesse que eu era importante, que eu também merecia carinho. Mas ninguém dizia. Enquanto meu irmão crescia rodeado de presentes, de beijos e de orgulho, eu me acostumava a viver à margem. Meu pai parecia ter esquecido que eu existia. As poucas vezes em que me dirigia a palavra eram para me dar ordens ou repreensões. O brilho nos olhos dele, que eu tanto procurava, estava sempre voltado para o outro filho. Essa rejeição me moldou de maneiras que nem eu entendia na época. Eu passava horas perguntando a mim mesma: por que comigo? O que fiz de errado para não merecer amor? Mas, mesmo sem respostas, aprendi a guardar meus sentimentos em silêncio. Se falasse, seria chamada de ingrata. Se chorasse, ouviria que eram dramas de criança. Então, aprendi a calar. O peso de não ser escolhida, de não ser amada, se tornou parte da minha identidade. Carregava-o comigo todos os dias, como uma mochila invisível que ninguém via, mas que me curvava. Por dentro, eu me sentia cada vez menor. Mas, ainda que esmagada pelo desprezo, uma chama permanecia acesa em mim. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que um dia minha dor teria um propósito. Talvez fosse esperança de criança. Talvez fosse apenas teimosia. Mas aquela menina, sozinha e rejeitada, guardava em silêncio a promessa de que sua história não terminaria assim. A adolescência chegou. Mas para mim ela não trouxe as descobertas felizes de uma fase nova da vida. Pelo contrário, trouxe apenas mais responsabilidades, mais cobranças e uma solidão que parecia não ter fim. Enquanto minhas colegas falavam sobre festas, passeios e sonhos de futuro, eu me via presa em uma rotina sufocante dentro de casa. Minha madrasta encontrava sempre um motivo para me culpar. Se a comida queimava, era minha culpa. Se a roupa demorava a secar, eu tinha feito algo errado. Até quando o bebê, que já não era mais tão pequeno, chorava, a culpa recaía sobre mim. Eu era a culpada oficial de tudo o que acontecia de ruim naquele lar. E o meu pai? Ele assistia a tudo em silêncio. Às vezes, parecia até concordar com ela. Não se levantava para me defender. Não me estendia a mão quando eu mais precisava. Cada vez que ele ficava calado, era como se cravasse mais fundo uma faca no meu coração. O pai que deveria ser meu herói se transformará em um estranho, incapaz de enxergar o quanto eu sofria. Eu crescia em silêncio, com o coração cheio de feridas invisíveis.
Aprendi a esconder minhas lágrimas, porque chorar na frente deles só me rendia novas humilhações. Assim, eu me trancava no quarto, abraçava o travesseiro e deixava que a dor escorresse pelos olhos até não restar mais forças. Mas dentro de mim também nascia algo diferente. Talvez fosse rebeldia, talvez fosse esperança. Comecei a sonhar com uma vida fora dali. Sonhava em estudar, em ter uma profissão, em ser dona da minha própria história. Imaginava um futuro em que ninguém poderia me calar ou me diminuir. O problema é que sonhar parecia um luxo impossível. Eu não tinha apoio, não tinha incentivo. Enquanto outros jovens recebiam livros novos, material escolar ou aulas particulares, eu mal conseguia papel e caneta. Muitas vezes, estudava à luz fraca da cozinha, usando cadernos velhos e emprestados. Cada página rabiscada era um grito silencioso de resistência. A solidão, apesar de cruel, me ensinava a observar. Eu olhava para a felicidade dos outros e guardava dentro de mim a promessa de que, um dia, também sorriria de verdade. Cada lágrima que escorria pelo meu rosto era guardada como combustível, como se eu estivesse enchendo um reservatório secreto de força para usar no futuro. E, no meio de tanta rejeição, eu aprendi uma lição dolorosa: nunca esperar nada de ninguém. Se eu quisesse mudar minha vida, teria que ser por mim mesma. Eu não podia contar com meu pai, nem com minha madrasta, muito menos com colegas que zombavam da minha pobreza. O que eu tinha era apenas a mim. Essa consciência me doía, mas também me fortalecia. Eu era jovem, mas sentia o peso de alguém que já havia vivido muito mais do que sua idade permitia. As feridas que carregava eram silenciosas, sim, mas também eram profundas. Foi nessa juventude quebrada que descobri algo essencial. Eu não precisava do amor deles para existir. Eu precisava aprender a me amar, mesmo que fosse difícil. Precisava acreditar em mim mesma, mesmo que ninguém acreditasse. E assim, com cada dor transformada em chama, eu seguia em frente, guardando dentro de mim a certeza de que, um dia, o mundo veria quem eu realmente era. O tempo passou. Eu crescia carregando minhas cicatrizes silenciosas, mas a vida, essa mesma vida que tantas vezes me golpeou, começou a mostrar que ninguém escapa das consequências de seus atos. Meu meio-irmão, aquele que sempre foi o centro das atenções, começou a mudar. Ainda adolescente, envolveu-se com amizades perigosas. No início, eram apenas saídas escondidas, pequenas mentiras, noites mal dormidas. Mas logo veio a verdade cruel. Ele estava preso nas garras das drogas. Lembro-me da primeira vez que soube. Minha madrasta, que sempre se achou dona da razão, chorava desesperada, implorando ao meu pai que fizesse algo. Ele, por sua vez, andava de um lado para o outro, com o rosto pálido e os olhos cheios de vergonha. O orgulho que antes sentia pelo filho perfeito havia se transformado em um peso que ele não conseguia carregar. As fofocas começaram. Vizinhos cochichavam, parentes se afastavam. Aquele lar que tanto me humilhou agora era motivo de vergonha pública. Era como se o castelo de mentiras que haviam construído estivesse desmoronando diante dos olhos de todos. Mas não foi só isso. O destino parecia decidido a cobrar cada injustiça. Meu pai, que sempre colocou o trabalho acima de mim, perdeu o emprego. E não foi uma perda simples. Vieram as dívidas, os credores batendo a porta, as ameaças de despejo. O homem que antes me olhava com frieza agora parecia um idoso cansado, sem forças nem para erguer a cabeça. A madrasta, que tantas vezes me negou até um prato de comida, se viu perdida. O dinheiro que antes garantia o conforto dela sumira. Ela, que me chamava de peso morto, agora precisava lidar com a dura realidade. O verdadeiro fardo estava dentro de sua própria escolha de vida. E então aconteceu o impensável. Pela primeira vez em anos, eles olharam para mim com outros olhos. Não de desprezo, não de raiva, mas de necessidade. Eles precisavam de mim. Minha madrasta, com voz baixa e quase suplicante, me pediu ajuda. Meu pai, que tantas vezes se calou diante das minhas lágrimas, me encarou com olhos marejados, como se dissesse sem palavras: salve-nos. Naquele instante, senti um turbilhão dentro de mim. Era como se todo o meu passado tivesse voltado ao mesmo tempo. As noites de fome, as roupas rasgadas, os castigos injustos, as humilhações na escola, as vezes em que chorei sozinha pedindo apenas para ser amada.
Agora, eles estavam ali, implorando justamente a pessoa que tanto ignoraram. O silêncio daquele momento pesava mais que qualquer palavra. Eu olhava para eles e sentia algo que nunca havia sentido antes. Poder. Pela primeira vez, a vida havia colocado as cartas na minha mão. A vingança estava ali, ao meu alcance. Eu poderia dizer não e deixá-los provar o gosto do abandono que me fizeram engolir todos esses anos. Confesso, uma parte de mim desejava isso. Queria gritar: agora é a minha vez de virar as costas. Queria que sentissem o frio que eu senti, a fome que me castigou, a solidão que me destruiu. Era justo, não era? Mas havia outra parte de mim. Uma parte mais profunda, mais silenciosa, que dizia: e se o verdadeiro triunfo não for vingança, mas superação? Fiquei dividida. Meu coração era um campo de batalha entre o rancor e a compaixão. Eu sabia que, qualquer que fosse minha decisão, mudaria para sempre o rumo da nossa história. Naquele momento, percebi algo maior. A vida já havia se encarregado de fazer justiça. O que eu precisava decidir era se eu continuaria presa ao passado ou se usaria essa chance para provar que era mais forte que todo o desprezo que me impuseram. E assim, com as mãos tremendo e a alma em conflito, olhei para eles e pensei: o destino me entregou a vingança, mas será que vou usá-la? Depois daquele dia em que minha família me pediu ajuda pela primeira vez, algo despertou dentro de mim. Eu estava diante de uma encruzilhada. Podia me deixar consumir pela vingança ou transformar toda a dor em combustível para escrever uma nova história. E eu escolhi a segunda opção. Não foi fácil. Eu não tinha nada. Apenas minha vontade e a certeza de que não queria passar o resto da vida carregando as correntes que eles tentaram me impor. Comecei do zero. Estudava sozinha, com os restos de cadernos que sobravam, usando livros emprestados da biblioteca pública. Às vezes, passava madrugadas acordada, tentando entender fórmulas, decorar conceitos, aprender palavras novas. Minha mente era meu único patrimônio, e eu estava decidida a cultivá-lo. Enquanto isso, trabalhava em empregos simples. Lavei pratos em restaurantes, limpei casas, vendi doces na rua. Cada centavo era guardado com cuidado. Muitas pessoas olhavam para mim com pena, outras com desprezo, mas eu sabia que cada passo, por menor que fosse, estava me aproximando de algo maior. Com o tempo, descobri uma paixão: os negócios. Comecei pequena, vendendo produtos de porta em porta, depois criando formas de multiplicar o pouco que tinha. Eu observava, aprendia, arriscava. Muitas vezes, caí. Perdi dinheiro, errei escolhas, mas nunca desisti. Cada fracasso era apenas mais uma lição, mais uma chance de crescer. Meu primeiro empreendimento parecia insignificante, uma pequena banca de vendas improvisada. Mas para mim, era o símbolo da independência. Eu já não dependia de ninguém. Com disciplina e visão, essa pequena banca virou uma loja. Depois, a loja virou uma rede. E, quando percebi, eu já estava sendo chamada de empresária promissora. O segredo não estava apenas no trabalho duro, mas na determinação de nunca mais aceitar menos do que eu merecia. Eu sabia o que era passar fome, sabia o que era não ter roupas para vestir, sabia o que era ser humilhada. E prometi a mim mesma que jamais voltaria a viver assim. A cada conquista, lembrava-me das noites em que chorei sozinha, escondida no canto do quarto. Lembrava do pão amanhecido que comia enquanto meu irmão tinha banquetes. Lembrava dos sapatos rasgados que fizeram meus colegas rirem de mim. E tudo isso, em vez de me ferir, me fazia sorrir, porque agora eu era prova viva de que ninguém pode apagar a luz de quem nasceu para brilhar. Os anos passaram, e meu império cresceu. Investi em diferentes áreas, aprendi a lidar com riscos, cerquei-me de pessoas competentes e dispostas a crescer comigo. O que começou com uma banca improvisada se transformou em empresas que atravessaram fronteiras. Até que um dia, sem nem perceber, recebi a notícia que mudaria minha vida de forma definitiva. Eu havia me tornado bilionária. Bilionária! A palavra soava estranha na minha mente. Eu, a menina rejeitada, humilhada, esquecida. Eu, que chorei com fome, que dormi com frio, que fui chamada de peso morto. Eu havia chegado aonde poucos ousavam sonhar. Não era apenas dinheiro. Era justiça. Era o reconhecimento silencioso de que, apesar de tudo, eu venci.
Não precisei humilhar. Não precisei devolver a crueldade que sofri. Apenas mostrei, com cada passo, que a força de alguém não está no amor que recebe, mas na coragem de continuar mesmo sem ele. Naquele momento, fechei os olhos e lembrei da criança que um dia fui. A menina que implorava por um abraço, que chorava no escuro, que se sentia invisível. Quis abraçá-la e dizer: "Você venceu." Eles tentaram apagar sua luz, mas ela só brilhou ainda mais forte. Sim, eu havia vencido. Não por eles, mas por mim. Quando alcancei o topo, já não havia mais dúvidas. Minha família estava completamente arruinada. O meio-irmão, afundado no vício, não conseguia manter a própria vida em ordem. Meu pai, envelhecido e cansado, havia perdido tudo o que possuía. Minha madrasta, que antes me negava até um prato de comida, agora vivia cercada de dívidas e humilhações. E foi nesse cenário que voltaram a olhar para mim. A menina rejeitada, a filha esquecida, era agora a única capaz de estender a mão. Eu poderia tê-los ignorado, poderia fechar a porta e deixá-los provarem do abandono que me ofereceram. Seria justo, não seria? Mas naquele momento compreendi que a minha vitória não estava em humilhá-los. Minha verdadeira grandeza estava em mostrar que eu não era como eles. Então, ajudei. Paguei as dívidas que ameaçavam destruí-los, coloquei comida na mesa, ofereci abrigo quando não tinham onde morar. Cuidei até do meu pai, que tantas vezes virou as costas para mim, e da minha madrasta, que tanto me feriu. Fiz isso não porque eles mereciam, mas porque eu merecia mostrar que o meu coração era maior que todo o ódio que me deram. Não vou mentir, dentro de mim, uma parte ainda sangrava. Mas a outra, mais forte, sorria ao perceber que eu havia quebrado o ciclo. Eles me deram rejeição, eu devolvi compaixão. Eles me deram solidão, eu ofereci apoio. Eles me deram desprezo, eu mostrei grandeza. E foi assim que descobri que a verdadeira vingança não estava em vê-lo sofrer, mas em provar que, mesmo rejeitada, eu me tornei maior que todos. Maior não no dinheiro, mas na alma. Minha vida se tornou a prova de que ninguém pode apagar a luz de quem nasceu para brilhar, e que o coração, quando escolhe perdoar, é capaz de escrever a história mais poderosa de todas. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada feita de lágrimas, humilhações e solidão. Mas também enxergo a força que nasceu de cada ferida. O que um dia foi dor, hoje é força. O que um dia foi desprezo, hoje é lição. Eu sou a prova de que ninguém pode apagar a luz de quem nasceu para brilhar. A vida me ensinou que o verdadeiro triunfo não é se vingar, mas transformar sofrimento em vitória. E você? Acredita que a vida cobra de volta cada injustiça? Conte sua opinião nos comentários.